Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana, eu faço parte da Pastoral Jovem e hoje vim aqui, estilo blogueirinha mesmo, falar um pouquinho pra vocês sobre um assunto muito legal. Eu vim falar sobre a construção das primeiras igrejas e templos. Já que essa semana a gente está falando um pouquinho sobre igreja primitiva, a gente trouxe esse assunto sobre a construção das primeiras igrejas e dos primeiros templos. Então, para não ser também um assunto meio pesaroso, parecendo aula de história, eu vou falar algumas curiosidades que cabem a esse tema. Então, acredito que vai ser um vídeo bem mais leve, mais tranquilo de entender também, sem nenhum termo construtivo e tudo mais. E queria deixar claro desde o começo que eu não sou nenhuma profissional e expert nesse assunto, eu só leio alguns livros e é isso. E falando em livros, tudo isso que eu vou falar aqui hoje se baseia em um livro muito bom que eu trouxe aqui. É esse livro, não sei se tá focando. Esse livro aqui, que é de Louis Bouyer, sobre arquitetura e liturgia. Inclusive, esse livro é do Padre Geraldo. Padre Geraldo, em breve devolverei ao senhor. Abraço. Tudo que eu vou falar aqui vai se basear nesse livro. Esse livro é muito bom, então quem se interessa sobre essas coisas, sobre arquitetura da religião, sobre liturgia, explicação da beleza, tudo tem aqui nesse livro. É um livro fantástico. E já que a nossa paróquia tem um estilo de arquitetura muito próprio, né, do caminho neocatecumenal, esse livro também ajuda a entender um pouquinho sobre isso. Então é ótimo, aproveita, lê esse livro, pede depois pro Padre Geraldo, depois que eu devolver pra ele, é isso aí. Então, para começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou falar um contexto, assim, né, tipo um prefácio sobre esse assunto, que seria como surgiu o cristianismo, né? Aristóteles, desde o começo, já dizia que o homem é um ser religioso. Então, antigamente, bem antigamente, os povos eram politeístas, então eles cultuavam vários deuses e para receber essa proteção de vários deuses, eles sacrificavam alguma coisa, né? Então, era mais ou menos esse esquema que era dessa forma que eles professavam a fé deles, né? A partir do politeísmo e na crença de vários deuses. Mas por volta de 1800 a.C., começou a surgir uma nova forma de culto, que foi o monoteísmo, né? Alguns povos começaram a acreditar apenas em um Deus, né? E esse Deus seria o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E a partir desse momento, com toda a história de salvação que Deus havia fazendo com aquele povo, eles acreditavam que Deus iria enviar um Messias prometido para salvar a humanidade. Então é aí que entra o cristianismo, né? É aí que surge o cristianismo. Com a vinda de Cristo, que seria esse Messias prometido. E essa chegada foi preparada por quase 2000 anos, né? Vários profetas entram aí no meio, que eles anunciavam essa chegada desse Messias que viria para nos salvar. E a Igreja de Cristo, católica apostólica romana, ela foi fundada por Pedro. Pedro foi o primeiro papa, mas também foi apóstolo de Cristo, e ele foi o primeiro a fundar. Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ele foi o primeiro papa, então a partir daí a história da Igreja Católica como construção, né, tipo, de fato se inicia. E Pedro, com a ajuda de outros apóstolos e com seus seguidores, eles espalharam essa palavra de Deus para todos os povos, para todas as nações, e que até hoje continua, né, depois de 2000 anos, nesse mesmo espírito de unidade de evangelização. Mas então, montando toda essa nossa linha do tempo sobre as igrejas, vamos começar com as sinagogas judaicas. Igreja, como o corpo de Cristo, tem origem na Kahal. Kahal significa igreja em hebraico. E essas carrais e essas tinham ligações com as sinagogas judaicas. As sinagogas eram locais de pregação e de ensinamento da palavra de Deus.
mas também celebravam rituais estritamente ligados à ação de graças. Então, eles tinham também os seus próprios cultos, né? Celebravam ação de graças devido ao Deus que se fazia presente no meio deles. E algumas curiosidades sobre as sinagogas judaicas. Quanto à disposição, a disposição de um templo, né? Se for fazer uma ligação muito bruscamente com a igreja que a gente tem hoje, mas que de certa forma tem as suas raízes, nas sinagogas judaicas tinha a cátedra de Moisés. E nessa cátedra só se sentava aquele que vivenciava a palavra de Deus, né? E fazendo uma ligação bruscamente com os tempos de hoje, eu acho que a gente poderia linkar com o presbitério, né? Onde senta o padre hoje em dia, que seria essa pessoa que vivencia a palavra de Deus e tá ali para nos dar uma palavra, tá ali para falar algum ensinamento e tudo mais. Nas sinagogas judaicas também existia a arca, que se formos parar para pensar, né, fazer de novo essa ligação brusca, seria como se fosse um sacrário, né, que guarda alguma coisa muito importante. Então, essas arcas, elas serviam para guardar esses símbolos religiosos que eles cultuavam, dentre eles a Torá. A Torá que é a Bíblia judaica. Então, eles guardavam lá na arca. E as sinagogas, uma curiosidade muito legal, é que todas elas eram voltadas para Jerusalém. Então, a sua fachada posterior, ela era voltada para Jerusalém. Jerusalém, que era o lugar sagrado dos judeus. Falando um pouquinho agora das igrejas sírias, né, andando um pouquinho na nossa linha do tempo, as igrejas sírias, na região da Síria, nós temos os primeiros indícios da igreja primitiva, que seria uma tipologia da igreja cristã. Diferente das sinagogas, as igrejas sírias elas eram voltadas para o sol nascente. E por que isso? Porque eles acreditavam nessa simbologia do sol de justiça, que era a que Zacarias tinha cantado em seu cântico, né? Então, tudo, se a gente for parar para pensar nesses templos, nas igrejas, tudo é repleto de simbolismo. Até uma coisa, tipo, muito que você nem imaginava, assim, tipo, o jeito que a igreja é orientada, tipo, como ela é feita, para onde ela é virada. Isso era muito importante. Então, nessas igrejas sírias, a gente tem essa igreja voltada para o sol nascente, que seria esse sol de justiça que nasce, como Zacarias fala em seu cântico. O culto, sobre o culto das igrejas sírias, era de uma forma orgânica, né? Como se fosse um corpo funcionando. Todo mundo ali tinha um trabalho específico a se realizar e que, né, é muito parecido, né, também com os dias de hoje. A gente tem as pessoas que assistem, o que preside, os coroinhas, não sei o que lá, enfim, é como se fosse um corpo funcionando, né? Essa coisa orgânica da natureza. Então, todos agiam ali dentro, todos conduziam a celebração como uma forma unida, né? Como uma forma de unidade. Um outro tipo de igreja agora que eu vou falar é sobre as basílicas cristãs. E o cristianismo na época do Império Romano era considerado pelos imperadores uma certa seita. Então os imperadores romanos não gostavam muito dos cristãos, né? E isso, adentrando todo o aspecto de história e tudo mais, os fiéis eram perseguidos naquela época, né? Por causa da religião. Então a gente viu uma não aceitação, né, do Império Romano com o cristianismo. E muito se diz, né, das catacumbas nesses tempos, que os cristãos iam para as catacumbas e tudo mais. Só que há quem diga, né, inclusive está nesse livro de Bouyer, que as catacumbas não eram os lugares mais inteligentes para os cristãos se esconderem, né? Então a gente tem as espécies de triclinium, que eram como se fosse uma sala de jantar da casa dos patrícios. E os cristãos celebravam ali, nessas salas de jantares dos patrícios. É uma forma de, tipo, esconder mesmo, né? Totalmente... Era um local mais seguro, se for parar pra pensar, do que se fosse nas catacumbas.
Os primeiros registros de basílicas, né, que a gente teria nesse tempo seria no Império de Constantino, foi um imperador naquela época, que hoje é a Turquia. Então a gente não tem muitos registros das basílicas na época em que os cristãos eram perseguidos, justamente por isso, por eles não serem aceitos. Então a gente não tem grandes construções de igrejas naquela época. A partir de que Constantino assumiu o poder, a gente começa a ter as verdadeiras basílicas romanas. E a partir de então começa a surgir uma grande vontade, né, no meio do povo de desejar celebrar esses cultos aos mártires. Porque de fato a gente conhece, né, nas histórias dos santos e tudo mais, muitas pessoas que morreram, né, nessas perseguições pelo Império Romano, no Coliseu e tudo mais. Então, cada vez mais eles tinham essa vontade de celebrar esse culto dos mártires. E, anteriormente, a Eucaristia ela era celebrada, de fato, em cima do túmulo dos santos, né? O altar era o túmulo dos santos. E isso é fantástico, fazendo uma relação, né? Hoje em dia, a gente celebra, pelo menos na nossa paróquia, a gente tem uma relíquia, eu não sei se é um pedacinho da roupa, não tenho certeza, mas de Santa Maria Goretti, né? Que foi uma santa que morreu muito jovem. E isso é tipo cultura de muito... Não é cultura, né? Mas uma tradição de muito tempo atrás, que se via essa vontade de celebrar o culto dos mártires e que até hoje se faz presente em algumas igrejas. Que tem muitas igrejas que no próprio altar, debaixo ali no pé, tem alguma relíquia de algum santo e tudo mais. E por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho agora das igrejas bizantinas. Prometo que é bem rapidinho. Se você já viu o vídeo até aqui, é uma vitória. Então, agora vamos falar um pouquinho das igrejas bizantinas, que foram construídas na cidade de Bizâncio, que é a atual Turquia. Então, lembra que eu tinha falado do imperador Constantino, que entrou no poder e tudo mais? Ele, pela sua fé, ele era a favor dos cristãos, digamos assim, né? Ele tinha uma fé incomensurável. Então, ele era totalmente o oposto de tudo aquilo que o Império Romano, né? Dentre as perseguições e tudo mais, já havia acontecido. Então, ele deu essa liberdade maior, a construção de igrejas e tudo mais. A história de Constantino é muito boa, vai até trazer depois como conteúdo. E a partir de então, a gente tem a construção dos primeiros templos bizantinos, né, naquela época. Então, a arquitetura bizantina começa a surgir a partir daí, com Constantino. E uma curiosidade muito legal, eu acho que vale destacar, assim, né, nessa mudança de período, foi o surgimento das iconografias, né, que seria esse estudo e representação de algo a partir de imagens. Então essa iconografia foi muito importante na questão de evangelização daquele período, porque muitas pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, como a gente ia pregar, como a gente ia, né, ter essa comunicação mesmo para evangelização, se as pessoas não sabiam, né? Então, os ícones foram muito importantes naquela época, por dizer algo que as palavras para eles não faziam muito sentido, né? Então, as imagens, tudo isso serviam como forma de catequese para aquele povo. E que, graças a Deus, a gente tem uma riqueza muito grande de ver isso na nossa paróquia, né? Que a gente tem uma coroa mistérica lindíssima, gigantesca, com vários ícones, e que esses ícones serviam mesmo para evangelizar, né, para catequizar aquelas pessoas. Então, muitas pessoas que entram na igreja, na paróquia, né, Nossa Senhora da Esperança, elas ficam encantadas com aqueles ícones gigantes, lindos, aquelas pinturas que por si só já dão uma baita catequese, né? Então é isso, eu acho que eu pude abarcar um pouquinho sobre essa questão da construção das antigas igrejas e dos templos, alguns pontos legais de se falar. Mas é um mundo muito vasto, né? É um mundo muito legal de se adentrar, até porque são nossas raízes, né? Então, se a gente quiser entender um pouquinho
De onde surgiu tudo isso, de onde surgiu a liturgia, as construções, a arquitetura, por que é assim e tudo mais. Vale a pena ler um pouquinho sobre esse assunto. Eu acredito que cada vez que você estuda mais, você vai descobrindo muitas coisas. E é o que a gente acredita. E muito do que a gente acredita, ela pode estar, pode ser mostrado, né? Pode estar presente nas igrejas, na liturgia e tudo mais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo do canal.